Bom, vamos falar aqui sobre venda. Bom, vamos falar sobre venda coberta dupla, tá? Bom, sobre venda coberta dupla, tem bastante gente que fala sobre venda coberta dupla, mas aumentando o risco. A ideia é não aumentar o risco, tá bom? Então vamos falar sobre venda coberta dupla. Então vamos lá. Tem vários jeitos de fazer venda coberta. Um deles qual que seria? Seria você comprar ação e vender opção. Então tem vários jeitos aí, tá? Então vamos lá. Você compra ação, compra a ação, tá? E vende a call. E vende a call. Tá certo? Né? Ou você compra a put longa, tá? E vende a put curta. Então isso aqui seria uma venda coberta com put, né? Nos livros americanos, essa venda coberta com put, ele considera, né, as duas vendas cobertas, certo? Só que nos Estados Unidos, né, ele em geral, né, essa venda coberta, você compra a put longa e vende a curta, eles não costumam falar muito sobre ele, e tem um motivo isso daí, porque lá não é tão bom quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, essa venda coberta com put, ela é muito vantajosa, tá? Você consegue aí com 2 meses já recuperar o capital da put longa, com uns 2 meses mais ou menos. Tá? E isso tem um motivo, tá? As puts brasileiras, elas têm o quê? Elas têm um custo, né, muito baixo, né? Eu até falo, né, que ele não o preço, né, das puts longas é maravilhoso, porque ele vem até muito abaixo do intrínseco em determinadas situações. Tá? Então o que a gente pode dizer sobre isso daí? Olha, se você fosse na Índia e você quisesse vender um artigo de luxo, então já vou dar a dica: venda sutiã. Porque na Índia, o que acontece? Somente as castas mais privilegiadas utilizam sutiã, e é caro, é muito caro, tá? Então, para cada país você vai ter o quê? Vai ter um produto que é caro, vai ter um produto que tem muito valor. Então, na Mongólia, por exemplo, o açúcar tem muito valor, inclusive era dado como presente de casamento. Em alguns países, principalmente da Ásia Central, o açúcar da cana tem muito valor. Ele é muito mais caro que os outros açúcares. Assim. Mas espera aí, tem algum outro tipo de açúcar? Tem vários tipos de açúcares. É que nós não está dentro do dia a dia. Mas, por exemplo, tem lugares que usam o açúcar do ácer. Ácer é uma planta, né? Que o catita seiva lá no ácer e usa como açúcar. Aí também tem o açúcar de beterraba, né? Que, sem querer fazer bullying, mas, cara, eu não curto muito. Já usei açúcar de beterraba, mas para mim dá fica um gosto residual, sabe? De nabo, né? No sabor do nabo, fica um gosto residual. E você toma um café com aquilo, fica um gosto meio residual. Se pegar um doce feito com açúcar de beterraba, dá uma impressão, pelo menos para mim, tá? Pode ser, já comprei doces, principalmente assim, que eu tenho muito fascínio por doce, né? Aliás, tem que tomar cuidado, né, com fazer diabetes, né? Eu já recebi lá uns presentes, uns doces lá na Ásia Central, e realmente, você come até o final, parece que tem um gosto de legume lá, né? Que não que seja ruim, né? Mas não casa muito você estar a fim de comer um doce. Bom, enfim, tá? Então lá, né, na Ásia Central é caro, o açúcar de cana é muito valorizado. Então, cada país é diferente da sua cultura, dos seus valores, tá certo? E nos seus derivativos, tá certo? Então, por exemplo, né, quando você vai ver nos Estados Unidos, né, essa operação aqui ela não é muito vantajosa, não. De um modo, essa operação aqui até em muitos não é citada. Sabe por quê? Porque lá a put é mais cara do que a call. Você pega lá na linha do dinheiro, você pega qualquer ativo lá. Pode ser a DR da Petrobras, pode ser a EWZ, qualquer ativo.
pode ser um ativo americano, pode pegar Pfizer, pode pegar lá a TQQQ, né? Qualquer ativo, você vai ver que a put é mais cara que a call, mas tem um motivo isso daí. E a put longa, então, ela é muito mais cara que a call ainda, e tem um motivo isso daí. Existe um motivo, tá? Mas não é a discussão do motivo, quer dizer, cada país é diferente. Então lá não se fala muito disso daqui. Mas essa operação aqui, ela é muito vantajosa. Se você pegar a Petrobras na linha do dinheiro, você compra uma put longa e vende uma curta, sabe o que você vai ver? Você vai ver que a put curta é quase 60% da put longa. Então, se aquilo virar pó, se aquilo subir um pouquinho e virar pó, você ganha a put longa por 2 anos. Então, a put longa realmente, aqui no Brasil, ela não é boa, ela é maravilhosa por conta da sua formação de preço. Então, como é que se forma o preço da call? A call, ela está o quê? Ela está precificada, por que a call tem um determinado preço lá? Ele está precificado o quê? A taxa de juros e principalmente o quê? A sua volatilidade. E a put? A put, ele é o contrário, ele está precificado a sua oportunidade de ganho pela volatilidade, mas está descontado o CDI. Tá? Então, no caso da call, né, o que acontece com a call? Então, o preço, né? O preço, né? Da call, o que seria? Né? Seria a oportunidade, tá? A vol, mais o CDI. Basicamente, isso é a formação do preço da call. E a formação do preço da put? Tá certo? É a vol menos o CDI. Tá certo? Principalmente quando ele é longo. Então, mais ou menos, a grosso modo, ele pode ter essa precificação. Então, a put acaba valendo a pena, só tem um problema da put. Se ela entrar no dinheiro, a rolagem é negativa. A rolagem é negativa. Então, você corre o risco de rolagem positiva. Então, aqui, em geral, né, a rolagem, tá certo? Ela, em geral, ela é o quê? Maior que zero. E aqui a rolagem, ela pode ser o quê? Ela pode ser menor que zero também. Então, se ele estiver muito dentro do dinheiro, certo? Então, a rolagem ela pode ser o quê? A rolagem pode ser menor que zero, pode ser negativa. Existe o risco da rolagem negativa. Tá certo? Então, por isso que ele tem mais riscos, tá certo? Pode ser negativa. Se o CDI for maior do que, né, o potencial de ganho com a volta. Tá? Em geral, aqui no Brasil, né, em geral, para opções de papel, é mais uns 12% mais ou menos, 10, 12%. 10, 12% dentro do dinheiro, a rolagem já é negativa. E aqui, se a vol for, por exemplo, de 20%, como é o caso do índice, a BOVA 11, mais do que 5, 6% já começa a ficar com rolagem negativa. Então, você tem um risco aí bem grande, né? Então, se você for fazer uma venda coberta com put, você vai ter que se certificar que existe uma possibilidade daquela put vendida virar pó. Tá? Daquela put vendida virar pó, para que o risco que você está correndo seja significativamente favorável. Então, a put pode virar pó? Pode, tá? Pode virar pó. Se ele não puder virar pó e for rolagem, na linha do dinheiro ainda está bom. Mas se vier para dentro do dinheiro, tem esse risco. Tá? Oi. Duas questões ali. Na put longa, tá? Uhum. Se há uma redução do CDI efetiva, a put tende a se valorizar, a put longa? Se houver uma redução de juros, sim, a put longa ela se valoriza. A put longa hoje ela é muito barata porque a taxa de juros que está embutida nela está em torno de 13,75. Se, por exemplo, a put ela vier a taxa de juros cair muito forte, tá? A put longa ela tende a se valorizar. Então, aquelas puts da BOVA 11, lá dos 150, que hoje está custando R$20, então a BOVA está 115, vai. A put dos 150, que tem de intrínseco R$35, está sendo negociada a 20. Se a taxa de juros cair, ela não vai ser mais negociada a 20, vai ser 22, 24. Ele vai apurando o valor dela. Tá? E é sempre com a CDI efetiva e não com a expectativa de CDI futuro. Em geral, bom, não sei se existe a palavra certo, né? Mas o certo seria com o CDI projetado futuro. Então deveria ser utilizado um CDI aí na faixa de 10,5, que é mais ou menos o custo do CDI para 2025. Né? Mas não, geralmente estão usando aí na faixa de
13,5, 13,6, que é que tem um outro CDI. Tá? Então, o que acontece? Hoje, as puts longas são muito baratas. As diferentes estão muito baratas. Tá? Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado que nos Estados Unidos, principalmente, às vezes, você tem uma put longa abaixo do intrínseco. Abaixo do intrínseco. Você pensa assim, pô, abaixo do intrínseco, put longa, né? Tem alguma coisa errada? Não, não tem nada de errado. O que pode acontecer na put longa é que em alguns papéis americanos, eles têm uma expectativa de alta muito feroz. Tá? Então você pega você pega lá o índice, por exemplo, da Nasdaq, por exemplo, Nasdaq 100. Você tira os 10 melhores papéis, tá? As 10 maiores empresas. Então, você pega essas 10 maiores empresas, é muito capaz que alguma delas tenha um intrínseco negativo na put longa. Pode ser que tenha, mas não é por conta de uma questão matemática, é por uma questão de expectativa. Isso aqui não vai dar exercício porque esse papel só sobe, então ele aceita vender mais barato. Então ele está relacionado mais com expectativa, mas não é tão maravilhoso que nem aqui. Lá talvez você tenha uma put bem longa que vale, por exemplo, sei lá, tem de valor entre 50, talvez você consiga por 45, né? Mas não é que nem aqui que você tem, quando você pegar lá a BOVA, como estava na faixa de 100, essa opção aí do 50, a opção a put 150, ela estava na faixa de 25, 26. Ou seja, ainda tinha 50% de desconto aí em relação ao intrínseco. Mas se a taxa de juros cair forte, ele tende a valorizar sim. Tá? A put longa tende a se valorizar. Tá? A put longa. É que como ele está descontando 2 anos de CDI dele, aí é covardia, né? Claro que ele vai ficar realmente baixo o valor. Você também de a expectativa mudar com relação à BOVA e aí não... Pode acontecer se você, assim, é que essa pressão por expectativa, do tipo, uma opção está mais barata porque muita gente acredita, uma put está barata porque muita gente acredita que vai subir, isso ocorre geralmente até o 3º mês. Né? Essa operação assim, mais longa, né, mais de um ano, é uma operação mais técnica, porque em geral o que acontece? A corretora não permite em geral que o player, né, convencional faça isso daí, né? Pegue, por exemplo, e fala assim, você vai deixar o cara fazer uma operação dessas de um ano, por exemplo, ou de 2 anos, né? Ficar vendendo uma opção de 2 anos, é um baita risco para a corretora, é um risco muito grande para a corretora, porque o que acontece aqui, já aconteceu de casos, né, que operações que não chamavam margem num determinado ponto, depois passaram a chamar margem. Sim, o vendedor aqui da put, em geral, é o... Não, você não sabe. É o institucional, né? Então a tendência é ele não modificar a linha de raciocínio da informação de preço. É que a gente não sabe disso, mas em geral o que acontece? Ele é mais técnico. Tá? Então o que acontece no institucional? Por que essas puts estão baratas? Né? Porque está sendo precificado um preço justo lá. O que o institucional faz? Né? O institucional acaba até vendendo até muito abaixo do preço justo por causa da questão de enquadramento. Tá? Então, por exemplo, o institucional, quando ele pega, o mercado começa a cair muito, por exemplo, o que ele faz? Ele pode comprar o papel, mas se ele comprar o papel, tem um problema aí. Se cair mais, ele tem que comprar mais papel. Porque ele prefere vender uma put longa, porque aí o que acontece? Se ele comprar o papel, tá 100, por exemplo, a bola vem para 100. Com o papel a 100, começa a cair, ele tem que colocar mais grana, comprar mais papel para ele fazer o enquadramento. Se ele vender a put 150, não, porque ele já está comprado 150. E ele vai botar esse dinheiro no bolso, então ele tem menos problema com o enquadramento. Então existe uma preferência muito grande de venda de put longa por parte do institucional. Mas isso não é o suficiente, por exemplo, se você for pegar as puts, pegar lá pelo Black Show, mas você vai conseguir comprar mais barato do que o justo do Black Show, é em torno de R$1, R$1,50 nessas puts longas. Tá? Vamos dizer, essa questão de pressão de venda, ele não é o suficiente, por exemplo, para fazer ele valer metade do preço, por exemplo. Não é o suficiente. Tá? Agora, lá nos Estados Unidos, o que acaba acontecendo também é isso daí mesmo. Você consegue comprar por conta de pressão de venda, talvez aí, vamos dizer, aí vai, uma opção vale $50, por exemplo, então você paga 48, 47 nela. Não é uma coisa assim, uma diferença tão aterradora como é aqui no Brasil. Tá? Mas assim, é o que eu falo. Tudo que a gente fala, ele vai depender do mercado.
Pode ser que em algum momento se consiga, que nem quando eu operava o AGX, havia momentos maravilhosos para ganhar dinheiro com o AGX na trava de linha, mas aquilo durou o quê? Durou 1 ano e meio mais ou menos. Tá? Não chegou a durar assim, um tempo assim de 5, 6, 7 anos, né? Como aconteceram com outras estratégias que permitiam uma reprodutividade e perenidade, né? Tá? Bom, mas vamos lá. Então você pode fazer uma venda coberta, né? Comprando a put longo e vendendo a put curto, tá? Também é funcional. Só que isso funciona muito bem, já vai falando. Não deve funcionar bem, tá certo? Na Vale, na faixa de 70 funciona bem, mas quando você tem uma queda muito brutal, aí você acaba se machucando, tá? Então teve gente que fez isso na CSN lá em cima, aos 50. Esse cara, ele quebrou menos do que o cara que fez venda coberta. Porque o cara que fez venda coberta convencional se quebrou feio lá. Se quebrou feio. E foi uma coisa bem interessante, né? Que na CSN o pessoal não tinha liquidez para 2 anos, tinha liquidez somente por 1 ano, o cara xingando lá a corretora, graças a Deus, porque aí perdeu menos. Tá? Então toda operação você tem que pensar em relação à sua operação original. Se é uma venda coberta, talvez uma venda coberta dupla seja melhor, porque você vai reduzir, vai potencializar o seu ganho com uma redução bem significativa de risco. Tá? Então, por exemplo, recentemente na Petro, era possível fazer o seguinte. Na Petro 4, tá? A Petro 4 estava na faixa lá de R$26, tá? A faixa de R$26. Então dava para vender lá uma F, né? Uma F26, né? A F26 estava mais na faixa de 1,50. E uma R26 estava na faixa de 1,30. E olha só que coisa, né? A X260, que era 2 anos para frente, estava na faixa de 2,60 também. Então havia essa situação, era uma situação real. Tá? Olha, eu não teria feito uma venda coberta e pego dinheiro investido nisso daqui. Eu não faria isso não. Eu preferia comprar uma dessas e vender 2 dessas, tá? Então tinham 2 opções aí para fazer uma venda coberta. Né? E tinha 2 opções. Ou você comprava perto, vendia essa opção, pegava esse dinheiro e investia nessa venda coberta com put. Existia essa operação aí, tá? Ou você podia comprar uma dessa e vender 2 dessas. Eu preferia comprar uma dessa e vender 2 dessas. Tá? Que era possível de você fazer isso daí, tá? Então vamos lá, né? Uma venda coberta dupla, né? Venda coberta dupla, né? Eu faria o seguinte, eu compraria a Petro 4, venderia uma da R26, venderia uma da R26 e compraria uma da X260, tá? E era uma operação perfeitamente saudável, você ganhava, né? Então o que acontecia quando eu chegava no vencimento? Eu poderia me beneficiar com a rolagem da F e a rolagem da R, tá? Então aí ficaria o quê? Uma venda coberta você ganhava 2 rolagens. Na prática não era isso que acontecia, né? O que acabava acontecendo é que quem levava até os momentos finais preferia fazer, ele acabou subindo, preferia fazer a rolagem desse cara, né? E deixar esse cara aqui como head. Tá? Então, nesse caso aí, de uma venda coberta dupla, você pode ter 2 direcionamentos. Ou você rola os 2, tenta ganhar o prêmio dos 2, ou se não, né, você deixa um dos 2 virar pó, tanto se no caso a put virar pó, deixa esse cara como head e fica fazendo venda coberta aqui. Eu prefiro, tá certo? Rolar os 2 e ir botando grana no bolso. Tá? Agora, infelizmente, na Petro, como foi subindo, a venda coberta dupla ganhou mais do que a venda coberta, mas não como gostaríamos. Diferente da Ambev. Da Ambev, meu Deus, uma operação dessas, nos últimos, acho que 18 anos, deu muito certo nos últimos 18 anos. Tá? Mas caso você faça uma venda coberta dupla, em que você envolve tanto call como put, uma das coisas que eu sugeriria, no caso, né, é tentar escalar ela para poder ganhar também em outras faixas. Claro que isso tem um limite, né? Porque esse cara aqui no 26, se o papel foi até 32, como recentemente aconteceu, essa 26 acaba sendo o quê? Acaba meio que perdendo meio que a sua funcionalidade, né? Porque se o mercado realmente cair forte e abaixo dos 26, né? Talvez você não fique muito feliz com a sua venda coberta, né? Daqui você vai acabar sofrendo, tá? Mas eu acho que nesse caso aí, talvez fosse o melhor mesmo você
deixar exercer, né, e ficar com o dinheiro aqui da X260. Se ficar perto dos 26, aí faz sentido. Você ir rolando, né, você vai ganhar duas rolagens aí no caso. Uma com call e uma com put. Quando está mais ou menos ATM, a rolagem ela não é miserável. Ela chega a conseguir te pagar quase que 2%, 2,5%, o que é mais ou menos razoável. Tá, mas quando a rolagem começa a pagar só 1,1, 1,2, é melhor deixar levar o papel e fazer outras operações. Tá? E fazer outras operações aí, tá certo? Tá? E se eu quiser só fazer com a put, também funciona. Se é só fazer com a put, também funciona. Tá? Ela é bem efetiva quando, como eu falo, naquele papel que tem uma boa possibilidade de virar pó. Tá? Então, na Ambev, se quiser fazer só com a put, faz sentido, principalmente lá na faixa do 15, que a opção do 15, a put, ela quase em todos os exercícios ela deu uma boa rolagem, tá? Não tanto quanto a call, tá? A call sempre vai dar mais, mas chegou a dar uma rolagem aí nos últimos dias aí na faixa de 18 até 35 centavos. Então aí é um ganho muito bom, né? 35 centavos aí, 30 centavos, daí 2%, considerando o risco que você corre, acaba aqui valendo a pena aí na Ambev. Tá? Porque só para vocês terem uma ideia, a taxa total de linha da Ambev do 15, quando para vir para 14 pouquinho, você compra a opção do 15 e vende a curta do 15, você vai pagar mais ou menos uns 40 centavos, 50 centavos só. Então, em dois vencimentos, você consegue recuperar o seu capital aí. Mas ele funciona, como eu falo, para os ativos que ficam estacionários. Aqueles que mexem, então quando paga um dividendão, que não é o caso da PET, essa operação aqui não vai funcionar muito não. Ela vai ter uma funcionalidade razoável, mas não vai ser o quê? Não dá para você falar, eu vou fazer isso daqui para sempre. Não vai dar certo isso, porque se ele começa a subir, você começa a ter aí problemas, né? Que a desvalorização desse cara e a rolagem desse cara começa a ficar muito ruim. Tá? Bom, copiei que eu vou apagar aí. Vou tirar foto aí, tá? Alguém vai tirar foto? Não? Já tirei. Bom, agora vamos pensar o seguinte, né? Temos que pensar, então, se o ativo pode ficar se movimentando, dançando lá para cima, talvez seja negócio eu ter vamos dizer, operar ele um pouco diferente, tá? O que é operar um pouco diferente, tá? Talvez, né, ver se tem alguma outra operação em que eu possa dar uma complementação ou então aproveitar o que sobrou. Aproveitar a opção que sobrou para tentar potencializar ela. Tanto a call como a put, você pode potencializar ela, tá? Então, nós estamos falando o quê? Tá? Eu tenho uma queixa sobre, não só sobre os professores de derivativos, como também os próprios alunos, que é aquela desgraça da síndrome do primeiro degrau. O cara, ele sabe que pode evoluir, mas ele quer ter a certeza de poder estar sempre no mesmo lugar. Tá? Tem um discurso do V de vingança, ou 5 de vingança, né? Que na verdade fala V de vingança, mas é 5 de vingança, porque o cara era o paciente internado do quarto 5, né? Então tem uma parte, né, que ele começa, que eu acho muito legal, aquele discurso inicial quando ele vai lá, né, e explode lá, sei lá, o apartamento inglês, sei lá como que é lá. Tá? Então o que acontece, né? Ele fala, na parte do discurso ele tem o seguinte, ele fala uma coisa assim, que vocês todos, né, que falam de grandes projetos, de grandes emoções, ele fala um monte de discurso, mas ele tem uma parte que ele fala assim, mas o que vocês querem na verdade é a certeza da repetição, é o cotidiano, é a certeza da repetição, tá? E é mais ou menos isso que muitas pessoas acabam buscando, a certeza da repetição, tá? Então, essa certeza da repetição, para saber que sempre vai estar repetindo aquilo lá, na verdade, já é um certo conforto. Olha, eu já vi, assim, acho que uma das coisas que mais tem relações abusivas, né? Fora aquele negócio de você ir na farmácia que é o seu CPF, fora você chegar numa loja, querer levar um celular, uma geladeira e querem te empurrar lá a garantia estendida, ou seguro contra roubo, fora essas relações abusivas,
Eu acho que o que mais tem de relação abusiva, acho que são os próprios relacionamentos, né? Humanos, tá? Então a gente vê muita coisa abusiva, tá? E muitas vezes a gente até ouve, né? Olha, assim, tem um caso assim, próximo, né? É bem próximo que eu ficava com o meu colega na época do colégio, né? E os caras, era o cara, nossa, o cara fazia uns desenhos assim, fantásticos, né? Desenhos fantásticos, ele tinha assim grandes contratos com agências de publicidade, numa época que não tinha essa diagramação gráfica que a gente vê hoje nos computadores, né? Não tinha muito isso daí, o cara tinha que desenhar mesmo no braço, sabe, essas coisas, o cara era fantástico. Bom, aí depois o que acontece, né? Ele casou, né? E a esposa dele sempre, sabe, sempre ficava, bom, não sei se era fingimento que era, ai, tô doente, vem pra casa, tal, cara. Atazanou tanto o cara que ela perdeu os contratos que ele tinha, enfim, depois ele era um cara que ajudava todo mundo, né, na época quando a gente estava começando, né, as nossas carreiras, todo mundo sem grana, né, o cara ajudava a gente, pô, tinha um escritório lá que não tinha grana para comprar as cadeiras lá, foi lá, comprou as cadeiras lá, então o cara sempre ajudou todo mundo, tá? Aí depois ele decaiu, ele chegou num ponto que o cara estava se ganhando muito mal e todo lascado, né? Eu tenho um amigo que a esposa dele é super amiga da esposa dele, desse cara que está todo lascado, né? E um dia nós chegou para a esposa e falou, olha, a gente sabe que o sucesso do seu marido era um baita publicitário, né? Poxa, vamos pegar as influências que tem os nossos amigos, que ele ajudou muito quando estava no começo de carreira, que todo mundo gosta dele, vamos ajudar ele a se colocar de novo no mercado. Sabe que, né, ele é muito bom e tal, né? Sabe que a mulher dele falou, não, eu sei que ele já teve uma vida muito boa, que ele teve uma vida, mas eu prefiro ele assim. Ou seja, né, ela gostava daquela certeza de que ia faltar dinheiro na semana seguinte para comprar, para ir na feira, ela gostava disso, da certeza da repetição. Porque ela falou, não, porque quando a gente começou a vida era boa, mas ele queria viajar, eu não sabia se um dia ia estar aqui, né? E ele viajava para o exterior sempre, né? Porque ele estava bem de vida, né? E ela falava que não, esse negócio de ficar, que graça tem ficar viajando lá para a Europa. Você vê que tem pessoas assim. Cara, essa síndrome do primeiro degrau que eu tenho medo. Sabe, as pessoas têm esse lance da síndrome do primeiro degrau, tá? Já até teve um lance lá que foi terrível, que o filho dele estava doente, precisava de um respirador, né, e eles não tinham grana para comprar. Um negócio absurdo, sabe? E sabe, bom, mas enfim, tá? Isso daí, né, é um exemplo que eu estou dando, então tem que tomar cuidado se você não está fazendo isso com você. Você não está querendo evoluir, por quê? Porque você quer aquela certeza da repetição. Tá? E isso a gente vê. Você vê a quantidade de cursos de venda coberta que tem. A venda coberta não precisa ser um curso, vai ser vídeo gratuito, lá, porque é um negócio assim, um papel de opção, é só isso. Não tem muito o que fazer além disso daí. Tá? Agora, quando a gente pega e começa a andar um passo à frente, pensa assim, cara, então a gente já viu lá, né, no início lá do curso que, cara, eu consigo só com booster reduzir 40% da minha exposição bem ter o mesmo ganho. Será que aqui não dá para a gente ir além? Então vamos supor o seguinte, vamos supor que tem um papel que fique sempre meio parado lá no 25, por exemplo. Ou sei lá, no 15. No 15 aí já é a dica, né? No débito isso daí funciona muito bem. Tá? Na Vale não vai funcionar muito bem, não. Mas na Vale tem o seguinte, se você for fazendo a escalada dele, até vai funcionar, mas dá muito trabalho. Vamos pensar numa Ambev ou então numa Petro quando ela está estacionária. Lembra que a Petro chegou a ficar lá nos R$15, ficou um tempão lá nos 15. Tá? Se você pegar lá 2017, por exemplo, cara, lá na faixa dos 15 foi um tempão lá. Demorou para ele chegar e ir lá para os 30. Demorou. Ficou lá uns 14, 15 meses. Então vamos supor que você pega um ativo que está lá na faixa dos 15. Então você foi lá, pegou lá o seu ativo lá, né, Alfa 4, tá certo? Vendeu lá uma da A15 e vendeu uma da M15 e comprou uma da X150. Dá 2 anos para frente. Vamos supor que você fez essa operação aqui. Isso aqui é um exercício mental, né? De como que a gente poderia potencializar isso. Bom, então só pode acontecer duas coisas, ou está acima do 15 ou abaixo dos 15. Tá certo? Um dos dois só, tá certo? Bom, vamos supor que ele foi lá para 15,50. Para 15,50, tá? Então, esse cara aqui virou pó. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui alfa 4,
menos B15, tá? Então eu rolei da A15 para B15 e me sobrou a X150. Tá? Então nesse caso aqui, o que eu faria nessa X150? Bom, eu poderia pensar o seguinte, falar assim, olha, eu posso deixar do jeito que está, né? Espero cair, tá? Ou então eu até posso fazer algum outro tipo de operação. Quando que eu quero aqui? X150 eu já tenho, né? Então, uma das sugestões que eu faria aqui era o seguinte: aproveitaria o laço desse cara aqui e faria um booster reverso com put. Então, eu venderia aqui, por exemplo, compraria aqui uma da. Bom, está na série B, então seria série N a put. Eu compraria aqui uma da O do 15, vamos supor 15,30, por exemplo. Não, 16,30, vai? Uma da O, né, do 16,30, tá? E venderia duas, tá? Da B, da N, né, 15,5. Tá? Porque a N 15,5 vai estar mais ou menos, sei lá, uns 40 e poucos centavos, né? Eu vendo duas dessas, compro uma dessas, faria isso daqui. Tá? Então, onde está o meu gain agora? Eu estou vendendo uma da B15 e estou vendendo duas daqui. Caso isso daqui dê ruim, ele caia muito forte, não tem problema. Eu vendo esse, compro dois desse, posso até perder dinheiro, mas eu faço o seguinte: eu vou lá e vendo de novo uma put do 15. Eu posso vender uma put do 15, certo? Por quê? Porque se o mercado cair, esse cara em relação a esse daqui tem 80 centavos, né, de diferencial. Então, no mínimo, eu recebo lá 70, 80 e pouco. Mas se ele vier, por exemplo, para 15,20, por exemplo, vamos supor que no vencimento foi lá para 15,20, por exemplo. Para 15,20. Então, o que eu faria aqui? Isso daqui me dá lucro, isso daqui. No 15,20, isso daqui me dá lucro. Eu zero ele e rolo essa B15, tá? Então, eu continuo aqui no alfa 4, menos C15, né? Boto o dinheiro no bolso. Isso aqui me dá um ganho positivo. E zero, ele continua lá com a X150. Então, eu faria essas operações desse tipo. Tá? Para tentar o quê? Maximizar, né, o potencial que eu tenho aqui, já que eu tenho uma put longa. Tá certo? Poderia também ficar quietinho, aguardar, né, se isso aqui eu estou confortável com ele, eu poderia aguardar o mercado vir abaixo dos 15. Então, caso o mercado venha abaixo dos 15, quer dizer, eu estou tradando a posição, por exemplo. Então, trade de posição. Tá certo? Então, eu aguardaria o quê? Vi até por 14,50 para, a partir daqui, eu começar a tomar as minhas decisões. Tá? Só que se ele vier para cá nos 14,50, eu faria o seguinte: eu compraria mais uma da X150 e venderia duas da N não, agora seria O, duas da O150. Eu faria isso daqui. Como eu tenho mais um cara aqui de reserva, tá, eu fico confortável nessa operação. Então, a partir, né, de posições assim, que a gente, dessas posições, a gente tem que começar a tentar maximizar aqui. Tá? Pode ter a seguinte pergunta: mas se vier abaixo dos 15, eu posso fazer um booster com call? Pode fazer um booster com call, sim. Se vier abaixo dos 15, por exemplo, se vier abaixo dos 15, posso sim fazer um booster com call. Se vier abaixo dos 15, tá certo? Abaixo dos 15, o que eu poderia fazer? Poderia comprar, por exemplo, comprar aqui uma, bom, agora no caso seria a série D, né? Tá certo? Seria a série D. Eu compraria aqui uma da série D, uma da série D 145 e venderia duas da série D, né? 15,25, né? Do 152. Dá para você fazer isso daqui com 75 centavos de diferença. Tá certo? Eu vou colocar aqui, né? Porque aqui é de 25 e 25, né? Então vai do 15 e 25, por exemplo. Essa operação aqui, então, seria até uma operação meio que mágica. Porque se o mercado vier aqui perto dos 15 e 20, 15 e 30, eu consigo ganhar até 75 centavos nessa operação aqui, o que dá quase 5%. Tá? Então, as operações, tanto de booster como booster reverso, são operações que nós temos que começar a colocar eles, tá, na nossa custódia.
Entre colocar 100% do dinheiro numa venda coberta de amparo ou 50% numa venda coberta dupla, eu sou mais colocar 50% numa venda coberta dupla. Tá? Eu acho que o risco dele é bem menor, a manobrabilidade dele é menor, e como eu falo, tanto o booster reverso com a opção de um mês, como o booster reverso com uma operação de um ano, dá na mesma. Acaba dando na mesma, se é um papel que fica oscilando naquela faixa, essa operação aqui pode se tornar uma operação crônica. O mercado caiu muito forte, você compra uma da X150 e vende duas da put curta. Tá? Aliás, há uma semana e meia atrás, deu para fazer isso e já deu um bom lucro. Claro, você está olhando para o passado, tá? Você está olhando para o passado, não está olhando para o presente. Mas se você olhar agora para o presente, você vai ver o seguinte: pega o gráfico da Ambev e olha quantas vezes que ele passou no 15 nos últimos 20 anos. No último ano, por exemplo, tá? Você pega lá, vai lá no ADVFN e vai ver quantas vezes passou lá. Tá? Olha, tá? Eu acho que tem uma informação que acho que é bom vocês terem, tá? Em geral, as pessoas que ganharam muito dinheiro, né? Ou então que viveram assim, muito tempo ganhando dinheiro no mercado, né? Bom, então primeiro, né? Então, desse que ganharam muito dinheiro no mercado, tem dois grupos: os que quebraram e os que saíram antes de quebrar. Os que saíram, no meu caso, foi o que saiu antes de quebrar. Tá? O que saiu antes de quebrar. Tá? Todos os anos continuam operando, todos eles quebraram. Todos eles quebraram. Tá? E por que ele acaba quebrando? Primeiro, certeza da razão. Cara, a certeza da razão é o que te quebra. Tá? Mas uma coisa que é importante: todas as pessoas que ganham muito dinheiro no mercado, em geral, fizeram operações com 3 papéis só. Ou com 3 papéis, ou com índice 2 papéis, em geral com 3 papéis. E geralmente também, tá? Então você tem também 2 grupos, né? Os que sobreviveram, em geral, os que sobreviveram, tá? Eles tinham operações que permitiam, operações dinâmicas, que permitiam você entrar e sair rapidamente. Rapidamente, que eu digo, vai de 2 dias a 1 mês. Tá? Rapidamente, entrada e saída, né? Esse tipo de operação no Ambev, por exemplo, dá para você fazer várias vezes. Às vezes no próprio mês dá uns 3 ciclos. Vamos supor que seja 3 ciclos. 3 ciclos, tá certo? Olha, então, se já tem 3 ciclos, então você não precisa colocar os 10 quilos. Coloca só 3 quilos. Não é mesmo? Não é? Vamos fazer que nem os eslovenos, os malaios, os japoneses. Pô, o japonês é um negócio fascinante, tá? A cultura dele de alavancar é uma coisa fascinante. Se ele consegue aumentar a alavancagem de uma operação, potencializar, ele reduz a alavancagem. É só que no Brasil, quanto mais você ganha, mais o cara coloca grana. É por isso que aqui eu quero o paraíso das pirâmides. O paraíso das pirâmides é assim, por quê? Porque o Brasil tem esse comportamento. Tá? Eu já vi gente falar isso para mim. Fala, você consegue 2% ao mês? Eu falo, não consigo. Sistematicamente não. O que eu posso fazer, uma vez que você tomou um risco, eu potencializo o ganho em cima desse risco. É isso aí que o cara fala? Não, porque se eu prometesse 3% ao mês, eu conseguiria não sei quantos milhões. Eu colocaria todo o meu patrimônio aí, então. Esse é o cara que vai quebrar a pirâmide. Tá certo? Esse cara que vai quebrar a pirâmide. Agora, já que isso aqui pode dar muito certo, então você pode pensar que numa venda coberta dupla, que eu acho uma boa operação, então, venda coberta dupla, eu sugeriria que você reduzisse a sua exposição em 50%. Então você vai falar assim, mas eu estou em Bradesco, estou em tal. Bom, beleza. Qualquer um desses papéis dá para você fazer venda coberta dupla, reduzindo 50% da exposição. Tá? E outra, como essa put aqui pode ser da Ambev, tal banco, essa put ela tem a seguinte característica, essa put aí. O tratamento que as pessoas têm com a put é diferente do tratamento que tem com o ativo. Com o ativo, geralmente o cara não vende. Ele tende a não vender. Com a put, não. Com a put deu lucro, o cara vende, porque a put tem a vontade. Aliás, tem gente que está começando a ter apego à put. Não pode. Não pode ter apego à put. Se você fez uma operação, fez 3 rolagens, e essa put aqui está valendo, tá valendo 1,20, 1,30, você está com o dinheiro no bolso, vende isso daí, coloca o dinheiro no bolso. Coloca o dinheiro no bolso, tá? E é importante que também estude o quê? Como que está o ciclo do ativo. Cada ativo ele tem um ciclo, tá? Eu vou apagar
Quer tirar foto aí? Tá, então isso aqui não é, né? Então, cada ativo tem o quê? Tem a sua característica. Então, você tem que estudar a característica do ativo. Se você tiver mais ou menos 6 ativos, eu falo assim, olha, operações que eu acho que é legal você acompanhar é Ambev, que tem um comportamento muito previsível. Ambev, Itaúsa, Itaú tem um comportamento falando de Itube também, Itube 4, né? Bradesco, né? Ele deu o BBDC. Então, aí tem aquela questão lá, mas o Bradesco, depois que saiu aquele negócio dos americanos, pois é, mas quanto tempo demorou para acontecer isso? Quanto tempo demorou para acontecer isso? Vai acontecer? Não vai acontecer, mas a gente já sabe que existe essa possibilidade. Então, deu muito lucro, já pega e cai fora, a Vale. E a Petrobras começa a ter o quê? Começa a ter problema de bomba 11. Tá? Então, essas daqui, eu sugiro que anotem, né? Não precisa anotar todos os dias, mas pelo menos, faça pelo menos a anotação semanal dele. Tá? Você vai perceber que tem alguns ativos que semanalmente varia muito pouco. É o caso da Ambev, né? Ambev, mais ou menos num período de 3 dias, ele até varia, mas quando você pega o fechamento semanal, ele varia muito pouco. Então, são esses ativos que nós temos que estudar. Tá? Mas não é comprar o ativo. Tá? Pode ser, por exemplo, uma trava de linha. O mercado cai muito. Tá? Quem fez trava de linha na Ambev, por exemplo, fez uma trava de linha na Ambev, comprou a longona e vendeu a curta lá no 15, teve um momento que pagou 40 centavos na operação. Tá? Deu uma puxada, já foi para mais de 70. Então, são operações que você tem um certo risco, sim, mas é um risco limitado. Quanto mais limitado é o seu risco na operação, é melhor. Tá? Então, mostrar uma venda por vai dar lucro é uma boa operação? Tá? É uma boa operação, melhor, mas tem operações melhores. As horizontais de linha por put, por exemplo, podem dar muito mais lucro com bem menos risco. Né? Mas essa questão você tem que ir melhorando a sua acurácia em relação às operações. Bom, então tem uma coisa que todo dia eu peço. Eu oro, eu peço para que nunca aconteça. Que é permitir opções do fundo imobiliário. Porque aí eu não vou aguentar. Sabe por que eu invisto no fundo imobiliário? Porque eu não posso abrir uma plataforma e ter limite para operar. Eu não posso. Tá? Eu sou um jogador compulsivo. Eu sei que eu sou. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar ferramentas para que eu não seja compulsivo. Então, colocar em fundo imobiliário. Porque se tiver um CDB lá, eu sei que uma hora eu vou abrir aquela plataforma lá, eu vou jumbar. E sabe o que vai ser o pior? Eu vou jumbar e eu vou ganhar. E se eu ganhar, eu vou aumentar minha mão. Então, eu já sei como que eu sou. Então, mas se você é uma pessoa assim, então você para. Você não é um animal, você não é movido pelo seu instinto. Você pode fazer escolhas. É o que eu falo, tá? Cara, vocês sabem que todo dia, toda semana não, mas pelo menos uma vez por mês, aparece algum desgraçado de algum amigo que fala o seguinte, que, eu tô aqui, sabe o que é? Fala logo, vai. Tá a fim de pegar alguém lá do seu escritório, tá a fim de pegar uma estagiária lá do escritório, é isso? É isso. Então, cara, só que você não é um animal, cara. Você tem um compromisso com a sua esposa. Você está sentindo alguma coisa, se afasta, cara. Então, se você é um jogador compulsivo, cara, não deixa tudo em fundo imobiliário, manda dinheiro para o exterior, compra. Se você é compulsivo e tem muita grana, compra aquele, depósito especial, não sei se ainda tem isso aí, depósito remunerado com garantia especial, porque aquele não serve, a maioria das pessoas não aceita aquilo como garantia. Pronto, resolve o seu problema. Não coloca o dinheiro lá no rim. Agora, se você consegue se controlar, olha, vou fazer um lote de 20 kg de Ambev e vou ficar nos 20 kg, ótimo. Se você não tem esse controle, cara, sai da bolsa. Não mexe no dinheiro, fazenda coberta, compra LFT, sei lá, mas não entra no game. Tá? O ser humano, ele vai se acostumando com o risco. Tá? Tem um cidadão, não sei sobre o sobrenome dele, tá? Mas ele fala de day trade de dólar, e uma vez ele chegou e fez uma. Ele colocou uma provocação assim: nunca confunda familiaridade com controle. Nós temos esse problema de confundir a familiaridade. Então o cara vai lá, tá?
Então, quando a gente fala assim, só vai fazer o booster reverso se você tiver dinheiro para comprar aquela parte descoberta que você está fazendo. Pronto, o cara ouve isso daí, não, eu sei, tá. Ele só sabe até o terceiro mês que ele está ganhando, depois ele esquece. Depois ele se esquece disso daí. Então, toda operação você tem que ter a garantia o suficiente para você bancar. Tá certo? Se você vai fazer alguma venda descoberta, você tem que ter mecanismos de hedge ou mecanismos de stop. Bateu essa bola, desculpa, aqui eu estopei. Aqui eu paro de perder e reavalio as minhas operações. Tá? Então, aqui acho que é bom, né, estudar. Vamos já colocar aqui como que é os parâmetros antigos, tá bom? Então vamos lá, né? Antes a Itaúsa caía no máximo 16% e parava. Tá certo? Então a gente já sabe que da máxima pode cair 22% hoje em dia. E tudo continua a mesma, tá? É menos 16% e depois mais menos 8%, que é mais ou menos quando ele começa a dar uma boa reação. Bradesco é a mesma coisa, tá? Menos 16%, depois menos 8%. Ah, desculpa que eu estou DBAS, né? DBAS 3. Então o DBAS 3 ele pode cair até 30% em relação à máxima, que pode ser considerado normal isso daí. Tá certo? A Vale 3, tá? A Vale 3 são o quê? São 12 lotes são 3 lotes de 12%. Tá? Então, caiu 12, pegou uma máxima, caiu 12% duas vezes, começa a pensar se vai entrar ou não. Se você for mais arrojado, você entra com um pouquinho na segunda queda. Se não, você espera a terceira queda para entrar. Tá certo? Bom, atualmente a Ambev, tá? Linha do 15, tá certo? 14,5, né? R$15, tá? Ele tem ficado nessa linha aí indefinidamente, tá certo? A Petro, ela está o quê? Bastante, ela está com essa questão aí dos dividendos, então ela está muito imprevisível agora. Mas geralmente, tá? A Petro de um mês para outro, tá? De um exercício para outro, tá certo? Né? É em torno de 8% o máximo que ele vai e volta em um exercício. E a BOVA, tá? Ele fica no intervalo mais ou menos de 4% entre um exercício e o outro. Tá? Então, isso aqui são dados mais ou menos históricos. Tá? Então, você tendo aí mais ou menos, tá? Não é, claro, não é definitivo isso. Então, vamos lá. Então, já sabe que pode cair 22% aqui Itaúsa. O último lote, lembra quando foi lá para os 11, né? Tira 22%, dá mais ou menos, né? 8,70, né? 8,65. Não é que foi até 8,60 e depois voltou? E agora ele bateu uma máxima de 10 e já sabe que o limite lá é do 7,80. Ah, mas está 9,88. Bom, aí é aquele negócio do símbolo no primeiro degrau, né? O cara faz questão de ficar lá no primeiro degrau. Ah, não, se é 22%, minimamente uma pessoa que vai fazer um trade, eu vou deixar cair pelo menos uns 12, 13, que é o quê? Metade disso para baixo, aí eu decido. Então vamos lá, 22% seria o seguinte, de eu pegar e aguardar cair 12, 13, aí eu decido se eu vou entrar com um pouquinho e se cair os 22%, pelos 20%, eu penso em ir lá, encostar o meu caminhão lá e descarregar, tá? Mas não antes disso. Então o banco está mais ou menos, cai uns 16, pega a máxima recente, tira 16%, é mais ou menos o que ele cai e depois também dá uma segurada em mais 8% lá. Tá certo? E a Vale, a gente é velho conhecido, esse aqui eu não paro de falar, né? Vocês vão até doendo a orelha aí, né? Cara, espera cair. Então, o cara que foi lá e comprou a Vale no 85, desculpa, né? Então, não sabe ouvir, eu vou falar mais. Daqui a 2, 3 anos, quem sabe, espere cair, né? Os 2 lotes de 12% e ter reserva para comprar aqui, lá para baixo. Tá certo? Que operação faz? Venda coberta? Não, pode ser bolsa reverso, venda coberta, pode ser qualquer operação, tá? Mas aquelas operações que você vai entrar já nesses preços, geralmente o seu ativo já está barato, tá? E aqui entre exercício geralmente é só 8%, então hoje 8% que está mais os 2,50. Fechou no 29 no dia do exercício, mais ou menos geralmente a máxima vai chegar talvez seja 31,50 e a mínima aí no 26,50, tá certo? Se você chegou no exercício na BOVA, na Petrobras, bateu o dia do exercício, caiu mais de 8%, em geral ele consegue recuperar. Mas esse como falo, é um comportamento histórico. Tá? Você pode usar a história a seu favor, mas não pode usar como uma verdade absoluta. Isso daqui, por exemplo, recentemente furou isso daqui. Na verdade, no último exercício, sim. Você pega o último exercício, vê o quanto foi, se eu não me engano, foi 113, e esse exercício chegou a 116,40. Ficou dentro aqui
ficou dentro do quê? Dentro do esperado. Ficou dentro do esperado. Então, geralmente, entre exercício, a máxima aí em torno de 4%, da Petrobras em torno de 8%, né? E a Vale, Banco do Brasil, você tem esses comportamentos aqui. Então, é só marcar. Quanto que foi o Banco do Brasil? A última aula. Vai até os 52 já com dividendo. Tira 30%, 52, dá os R$38. 37. Então, eu vou esperar os 30%? Não, nós vamos esperar 20%, né? Espera 20%, né? Então, e aí vai ter aquela galera, mas isso não cai, não cai com os outros papéis, né? Esse daqui é o fiel companheiro, né? Tem sempre trade todo mês nele. Porque ele fica muito na faixa, só que o ganho também é menor. Agora aqui na Vale 3, quem comprou o ativo, não faça a venda coberta. Não faça a venda coberta, ele não vale a pena. Nessa faixa de 60 e pouco, não vale a pena. Porque se ele puxar, vai puxar muito forte, você vai ficar frustrado. Então, o que eu falo? Tem que ter o quê? O trade, talvez um booster reverso. Ele fala um pouquinho de trade de booster reverso na Vale. E se você quer carregar a posição, carrega ela, tá? Muito provavelmente, eu acredito que possa voltar lá para os 84, por lá. Então, é assim. Toda a sua operação, ela pode ser o quê? Você pode ajustar ela dentro da sua expectativa. Aí o que eu falo? Você não é movido a instinto. Você é um ser racional. Então, racionalize o seu trade. A racionalização dele. Talvez, né, talvez muitas vezes o trade que a gente está fazendo, a gente fica muito olhando para aquele trade e não consegue sair do lugar comum. Isso pode acontecer também. Isso pode acontecer, você está olhando muito, né? Então, geralmente o pessoal que tem vários papéis, o que acontece? Ele acaba ganhando mais porque cada papel está num nível, né? E todo papel tem algum desafio nele a ser entendido nele, tá? Então vamos pegar um exemplo de um papel que é até interessante, tá? Pelo que ele representa. Por exemplo, acho que é Localiza, Rente 3, por exemplo. É um papel muito maluco. Porque vai até 70 e pouco, volta para 50 e pouco, mas existe o quê? Existe uma certa lógica nessa movimentação. Tá? Esse papel, por exemplo, ele é um papel que ele pode vir dos 50 até mais ou menos os 68, mais ou menos. Então você já sabe onde ele pode ir. Já sabe onde ele pode ir. Então vai depender de quanto você quer aportar nele. Mas é um papel, por exemplo, que não tem muita liquidez e opção. Então, não tem liquidez. Então, já está dito, não tem liquidez e opção. É um papel que se movimenta, então é um papel de holder, não é um papel para pegar opção. Esses aqui, você acertando o preço, você consegue até operar as opções dele, porque todos eles de alguma forma têm liquidez, mas cada um é diferente. Então, o Banco do Brasil entrou no dinheiro a put, não tem mais liquidez. Cara, é horrível a rolagem. Opção com mais de R$4 no papel, 40, ele já é difícil de fazer a rolagem. Então, você já sabe como que funciona esse papel. Você já tem uma noção, né? Então, aqueles papéis que historicamente dão problema de rolagem, você já sabe. Agora, o Itaú, por exemplo, ele é bom, né? No seguinte, ele é ruim na rolagem de call e ruim na rolagem de put. Então, você só vai conseguir ter um ganho muito significativo aonde? Na linha do dinheiro, ATM. Então, a gente já sabe que só vale a pena entrar no Itaú quando a expectativa, quando ele já estiver lá nas mínimas e você vai ter que fazer uma venda coberta um pouquinho fora do dinheiro. Você poder ganhar mais na taxa, porque a rolagem dele, mesmo em call, não é boa. E por que ele é assim? Característica do papel. Pessoal, tem essa característica, tá? Itaúsa, tá? Itaúsa, apesar de ele ser um papel nem largado, em opção, às vezes não tem liquidez nas opções, mesmo nas curtas, tá? Às vezes não tem liquidez mesmo nas curtas, não tem tanta liquidez, não tem um strike correspondente, tem todos esses problemas aí, tá? Mas o prêmio na opção ATM é muito bom. Se você vender a call, vamos supor que o papel está 9,50, você vender a call e a put ATM mais ou menos de 1 mês e meio para frente, de 2 meses para frente, o prêmio é bom demais. Ele é muito bom. Então, cada papel vai ter o quê? Não só o preço para você entrar, como a temporalidade da opção. Tá? Se você pegar a opção de 1 mês do Itaú, da Itaúsa, você vai ver que o prêmiozinho lá é meio michuruquinho. Mas quando você pega de 2 meses, a impressão que dá é que ele dá quase o quê? Quase R$1. Né? Quase dá uns 90 centavos. Gente, para 90, para Itaúsa, variar 90 centavos para cima ou para baixo é difícil, hein?
porque ele é um papel que é muito firme lá em determinadas faixas. Então, se por exemplo agora está 9,50, agora foi para 9,50, está 9,50, você vender a call e a put do 9,60, um mês, 2 meses para frente, a gente estava na série S, né, 2 meses para frente, da série I, por exemplo, dava quase 90 ou 93 centavos. Cara, você só pega se ele vier o quê? Abaixo do, pega 9,60 menos 90 centavos, quer dizer, tem que vir abaixo dos 8 e pouquinho, 8,70, ou acima dos 10,50. Difícil chegar lá. Então, quer dizer que quando você tem um ativo, você quiser fazer uma venda coberta dupla, né, vendendo call e put, por exemplo, pode ser muito interessante dependendo do ativo. Então, o que eu falo? Conheça o seu ativo. Tá? E a orientação também é que você faça uma distribuição razoável dos seus ativos. Para pelo menos aí 3 ativos que você possa ficar de olho. Você pode ficar de olho em todos esses aqui, tá? Mas pense em 3 para você operar. Tá? É mais saudável em termos de distribuição de probabilidade de risco e também quando você tem mais opções, você fica com um nível de ansiedade menor. Se não dá muito, né? Se você está num ativo só, Banco do Brasil, a gente só tem Banco do Brasil, ele começa a puxar, o cara já fica pensando, ai meu Deus, e agora? Vamos tomar um papel, não vou conseguir comprar de volta. Dá uma ansiedade, e isso daí é ruim, porque meio que empurra o cara a fazer o quê? Às vezes algumas operações horríveis para tentar buscar algum tipo de rentabilidade em cima disso. Tá bom? Então é isso aí, né, gente? Vamos, né, dar um tempinho aí, a gente já volta aí. A gente já volta aí, tá? Vamos almoçar, então vocês voltam aqui às 2 horas? Às 2 horas, tá bom?